Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre o planeta Terra, sobre sua formação e suas características, a sua estrutura externa, suas camadas internas e também todos os movimentos terrestres. Vamos lá! Bom, para estudarmos o planeta Terra, é necessário fazer referência à galáxia na qual o planeta se encontra, que é a Via Láctea. A Via Láctea é uma das bilhões de galáxias presentes no universo. Trata-se de uma galáxia onde está localizado o sistema solar. A Via Láctea é formada por matéria escura, gases, poeira e corpos celestes, como estrelas, planetas, e ela se originou a partir do Big Bang. A gente fala da Via Láctea porque a gente precisa entender a disposição dos planetas, suas órbitas, as semelhanças e diferenças e o que acontece dentro e fora da Terra. O planeta Terra é um dos 8 planetas que estão no sistema solar. A formação do sistema solar foi o resultado de um colapso entre grandes estrelas, o que gerou uma grande junção de energia, e essa energia, posteriormente, formou os componentes do sistema, como o Sol e os demais planetas. A Terra orbita em torno de uma estrela central, que é quem? O próprio Sol. Essa órbita permite o desenvolvimento da vida devido à temperatura que chega até o planeta Terra. E essa temperatura a gente chama de radiação solar. A gente tem a estimativa que nosso planeta tenha sido formado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. De lá para cá, a Terra passou por constantes mudanças, algumas nítidas, outras não tão perceptíveis. Tais mudanças podem ocorrer de fatores internos, como a energia do núcleo, ou fatores externos, como chuvas, processos erosivos e até a própria ação humana. A Terra, há 4,6 bilhões de anos, era uma massa de matéria magmática que, ao longo de milhões de anos, foi se resfriando. E esse resfriamento deu origem a uma camada rochosa, chamada de camada litosférica. Esse período é chamado de Era Pré-Cambriana, e algumas das suas características são o início da vida, início do movimento das placas tectônicas, aparecimento das primeiras células, formação da camada atmosfera, formação da camada de ozônio, aparecimento dos primeiros animais e vegetais também. Vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura externa do planeta Terra. A superfície terrestre é a camada externa do planeta, e nela é o encontro de algumas camadas, entre elas a hidrosfera, que se refere ao conjunto de águas, a litosfera, que se refere às rochas e os minerais, a atmosfera, que se refere ao conjunto de gases, e a biosfera, referente à vida e os biomas. Vamos dar ênfase em cada uma dessas camadas. Vamos começar pela hidrosfera. A hidrosfera é de onde o ser humano retira recursos para a sobrevivência. Ele consegue retirar a água, consegue retirar alimentos, alimentos como peixes, crustáceos. A gente consegue retirar recursos minerais marinhos. Um deles, muito importante, é o petróleo, que é um combustível intensamente importante para a economia atual, e a gente também utiliza oceanos, mares e rios para transporte de pessoas e também cargas, ok? Já a litosfera, a gente tem a formação de continentes e ilhas, são as terras imersas. É uma das poucas áreas do mundo conhecidas de forma direta pelo ser humano. Bom, a atmosfera, o conjunto de gases, é que permite a respiração e também protege o planeta Terra dos raios solares para que eles não cheguem com tanta intensidade. Ela é basicamente formada por oxigênio, nitrogênio e água, mas contém também outros elementos químicos. Bom,
A biosfera e a superfície terrestre são conceitos muito parecidos em alguns momentos, pois fazem referência à existência de vida na Terra. No entanto, a superfície terrestre abrange mais elementos, como a hidrosfera. Na biosfera, nós temos os elementos orgânicos e inorgânicos e os seres vivos, que auxiliam na prosperidade da vida do planeta. Agora vamos estudar as camadas internas do planeta Terra. Vamos começar pela crosta terrestre, que é a camada superficial, podendo ser chamada também de litosfera. É nessa camada que a gente se encontra. Se localizam os relevos, oceanos, mares, rios e a biosfera. Para os seres humanos, é a camada em que há o desenvolvimento da vida. Existe também a crosta oceânica. Como o próprio nome diz, é a parte que está abaixo do mar, sendo a parte do planeta que forma os continentes. Bom, vamos para o manto agora. No manto está localizado o magma, uma camada viscosa que envolve o núcleo e é responsável pela movimentação das placas tectônicas situadas na litosfera. A gente tem a divisão entre manto superior e manto inferior. O manto superior está abaixo da litosfera, numa profundidade de até aproximadamente 670 quilômetros. Nele encontramos a astenosfera, uma área de característica viscosa que permite a movimentação da crosta ao longo de milhares de anos, modificando o relevo terrestre. No manto inferior, localizado a uma profundidade de 670 quilômetros a 2.900 quilômetros, encontramos a mesosfera. É uma parte sólida dessa estrutura que chega próximo ao núcleo, e ele é sólido devido à pressão exercida pelo peso da Terra. O núcleo é a camada mais profunda do planeta, chegando até 6.700 quilômetros. A gente tem a divisão entre núcleo externo e núcleo interno. O núcleo interno é sólido, com vários compostos minerais, entre eles níquel e ferro. Essa camada é responsável pelo campo magnético que existe ao redor do nosso planeta. Já o núcleo externo é líquido, tendo uma espessura de aproximadamente 1.600 quilômetros. A temperatura nessa região pode chegar a 6.500 graus Celsius. Para finalizar a nossa aula, vamos estudar os movimentos do planeta Terra. Os movimentos do planeta Terra, como a rotação e a translação, foram o que possibilitaram em que o nosso planeta tem essa estrutura esférica, que na verdade é achatada nos polos. A forma recebe o nome de geóide. Bom, vamos entender agora um pouquinho de cada movimento. Rotação é um movimento realizado pelo planeta em torno do seu próprio eixo, sendo uma volta em torno de si. Esse movimento realizado no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, tem como consequência direta a existência de dias e noites. Além disso, o Sol é visto primeiro na parte leste do mundo, por isso o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Já a translação é um movimento realizado em torno do Sol. Uma translação completa significa um ano para a sociedade, pois esse movimento tem a duração de 365 dias e 6 horas. Devido a isso, a cada 4 anos, um dia a mais é colocado no mês de fevereiro, surgindo o ano bissexto, com 366 dias. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Bons estudos!